Bem, pessoal, estamos mais uma vez aqui para dar início à nossa videoaula do nosso canal. Depois da vinheta, retornaremos ao nosso assunto. Hoje iremos falar de medidas, né? Então vamos lá. O que é medir? Algum de vocês tem a noção, né? Conforme vocês foram aprendendo pela vida, pelo que seus pais fazem, ok? Mas o que é medir? Medir é comparar. A unidade da medida é o padrão, que é o metro, nós sabemos disso. Com qual comparamos o que queremos medir. A medida depende da unidade utilizada. No nosso caso aí, como eu falei, é o metro, né? Então tá, sistema de medidas, unidade de comprimento. Então, na unidade de comprimento nós temos o metro, mas o metro ele tem os múltiplos e os submúltiplos, tá? Os múltiplos do metro tem o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro. E o submúltiplo você tem o decímetro, centímetro e milímetro. E com o jeito que escreve, né? Um quilômetro seria o quê? Em relação ao metro, 1000 metros. O hectômetro em relação ao metro é 100 metros. O decâmetro em relação ao metro é 10 metros. Depois você vem para os submúltiplos, né? Que é 0,1 em relação ao metro, que é o decímetro, 0,01, que é o centímetro em relação ao metro, e o milímetro é 0,001 em relação ao metro, ok? E aí ficou essa representação. Você pode ver que eu deixei pintado aí de vermelho, né? Que o metro é a medida central. Então, para o lado esquerdo, para quem está olhando na tela, você tem os múltiplos, né, para o lado esquerdo, e para o lado direito você tem os submúltiplos do metro, tá certo? Então nós estamos aqui a conversão entre unidades de medidas e comprimento, quilômetro e metro. Fazer a conversão entre principais unidades de medida de comprimento do sistema métrico decimal não é difícil. Então estou aqui uns exemplos, né, de 1 km para metro é 1000, 4 km para metro é 4000 metros, e 6 km é 6.000 metros, e assim por diante, ok? E para converter uma medida de quilômetro para metro é só multiplicar por 1000, tá certo? E aí fica a dica, né? Multiplicar por 1000 equivale a deslocar, vírgula, 3 casas, né? Ou 3 posições para a direita. Veja os exemplos. Você tem 1,5 km, que é 1.500 metros, 0,075 km, que é 75 metros, 8,26 quilômetro, que é 8.260 metros. Para converter de metros para quilômetro é só dividir. Exemplo, 5.200 dividido por 1000 dá 5,2 km. Isso equivale a deslocar a vírgula 3 posição para a esquerda. Metro e centímetro, então tá aí. 1 metro é igual a 100 centímetros, 2 metros é igual a 200 centímetros, 3 metros é igual a 300 centímetros. E para converter uma medida de metros para centímetro, basta multiplicar por 100, e para converter de centímetro para metro, basta dividir por 100. E aí tem os exemplos, né? 38 centímetros é igual a 0,38 metros, 70 centímetros é igual a 0,7 metros, 120 centímetros é igual a 1,25 metros, 3 centímetros é igual a 0,03 metros. E aqui nós temos um exemplo aqui, mudança de unidade. Então você tem que transformar as unidades de 1 km em centímetros, 1 metro em quilômetro, 1 centímetro em metro, 25 centímetros em metro, 1 decímetro em metro. Vocês podem ver que está tudo para metro. E tem o quadro aqui, como foi feito, né? Então vocês têm bem a exposição do quadro aí, que depois vocês podem dar uma pausada e dar uma olhada. Então, mas está todos os exemplos feitos, está representado aqui no quadro de medida que está ali. Quilômetro, né? Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ok? Mais um exemplo é a mudança de unidades, primeiro em decâmetro as medidas. Então você tem 4,8 km, 6,4 centímetros, né? Isso aí vai ter o item F. E aí vocês têm isso aí colocado no quadro também, que depois vocês podem estar mudando esses valores e fazer a mesma simulação para treinar, tá certo? E aqui nós vamos falar da unidade de superfície, né? Você tem aqui, ó, que seria quilômetro ao quadrado, hectômetro ao quadrado, decâmetro ao quadrado, e a medida fundamental, como foi colocado da outra vez, né, é o metro, então metros quadrados.
Depois tem um submúltiplo, que é decímetros ao quadrado, centímetros ao quadrado e milímetro ao quadrado. Ok? Pessoal, você tem que se atentar ao seguinte: mudança de unidade, a vírgula desloca de duas em duas casas, tá? Então o que acontece? Né? Lá no metro, que vocês faziam normal lá, vocês viram que era uma casa só. Aqui não, metro quadrado vocês vão colocar duas casas. E aí, quando você está explicando isso para os alunos, né, eles fazem uma confusão, mas olha, é só gravar que metros quadrados você vai deslocar duas casas. E aí tem uns exemplos aí, né, 38,5 decâmetro ao quadrado, né, passado para centímetro ao quadrado. E quando vocês colocam no quadro aí, se vocês olharem o quadro, tá lá o quilômetro quadrado, tá com duas casas, o hectômetro. Se vocês fizerem o quadro dessa forma, não tem como vocês errarem, tá? Então vocês prestem atenção e quando for fazer o quadro, põe dessa posição que tá aí, que vocês vão ver que vai ser bem fácil para preencher um quadro desse fazendo as conversões, tá certo? E aqui tem as medidas agrárias. A gente não comenta muito elas, mas existem essas medidas, né? Então você tem, nas medidas agrárias, você tem o are, que é igual a 100 metros quadrados, o hectare, né? Que é 10 mil metros quadrados, o centiare, que é 1 metro quadrado, o centésimo de are, tá? Então estão tudo bem aí colocado para vocês verem como é que funciona. Depois vem o alqueiro. Então um alqueiro do norte, né? Tem o alqueiro mineiro, o alqueiro paulista e o alqueiro baiano. Então vocês podem ver que tem diferença de regiões também, essa medida do alqueiro. Aqui nós temos a unidade de volume, né? E seus múltiplos e submúltiplos. E a medida fundamental é o metro cúbico, tá? Então você tem lá quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos. Aí vem o metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico, ok? E aqui também tem esse detalhe: na mudança de unidade, a vírgula se desloca 3 posições, hein? 3 posições, não vão esquecer disso. E quando eu fiz o quadro aqui também, você pode ver que eu fiz a divisão de 3 casinhas, tá? Então o quilômetro tem 3 casas, o hectômetro tem 3 e assim vai até o milímetro. E aí vocês podem ver que eu deixei 2 exemplos aí para você estar observando e tentar mudar os números e refazer também esse exercício, ok? Depois vem aqui, unidade de capacidade, né? Que é o litro, tá? Fundamental é o litro. Então você tem um quilômetro, que é quilolitro, hectolitro, decalitro, decilitro, centilitro e milímetro. Então, conforme vocês estão vendo aqui, sempre tem lá os múltiplos e os submúltiplos da unidade, tá certo? E aqui a vírgula desloca de 1 em uma posição. Então você tem lá os exemplos aqui dado, né? E o quadro também, você pode ver que o quadro não tem divisões, que não tinha aquela outra que eu coloquei. Então tá que nem a primeira que estava só uma divisão. Então você tem quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro, ok? Pessoal, tem essa relação importante, um decímetro cúbico é igual a 1 litro. Então você tem aqui, né, que foi feito 80 mililitros em litro, 20 decalitro em litro e 200 centilitro em litro. E aí você tem a primeira, que a letra A dividiu por 1000, né, a segunda dividiu por 100 e a letra C dividiu por 100. Então deu lá 0,08 litros, 2000 decilitros e 2 litros, ok? Agora vem outra unidade, unidade de massa, múltiplos, né? E submúltiplos também. Então a medida fundamental é a grama. Então você tem lá quilograma, que é 1000 gramas, hectograma, que é igual a 100 gramas, decagrama, que é igual a 10 gramas, e a grama. Depois você tem o submúltiplo, decigrama, que é 0,1 grama, centigrama é 0,01 grama e miligrama, que é 0,001 grama. E aqui eu coloquei também, aqui uma tonelada é quanto? 1000 quilos. Uma saca é 60 quilos e uma arroba é 15 quilos. Quem fala de arroba geralmente é quem trabalha com
agropecuária. Quando esse boi, esse animal tem tantas arrobas, tá ok? Na unidade de massa, né, a vírgula desloca uma posição. Então você tem esse exemplo aqui, né, que tem as conversões e o quadro aqui mostrando como é que é colocado esses números representados no quadro, ok? Vamos lá, unidade de tempo. A unidade legal de tempo é o segundo. 1 minuto é igual a 60 segundos, 1 hora é igual a 3.600 segundos e um dia tem 86.400 segundos. Múltiplo do dia você tem lá semana 7 dias, mês civil 30 ou 31, mês comercial 30 dias, ano civil 365, ano bissexto 366 dias e ano comercial 360 dias. Então vamos lá, múltiplos do mês. Então você tem um trimestre, 3 meses, semestre, 6 meses, múltiplo do ano, você tem 2 anos, biênio, 5 anos, lustro, década, 10 anos, século, 100 anos e milênio, 1000 anos. Agora você já imaginou se tivesse uma questão no vestibular que falasse desse número que, se você não ler, não pesquisar, você dificilmente vai saber que é o lustro, 5 anos, né? Então se cair uma questão formulada no vestibular, no Enem, que colocar esse tipo de unidade, será que vocês conseguiriam lembrar que o lustro, né, são 5 anos? Fica a dica aí para vocês. Número não decimais. Então você tem um exemplo, 5 horas, 18 minutos e 23 segundos, tempo. 15 graus, 18 minutos e 31 segundos, ângulo. 1 grau é igual a 60 minutos. 1 minuto é igual a 60 segundos. 1 dia é igual a 24 horas. 1 hora é igual a 60 minutos. E 1 minuto é igual a 60 segundos, ok? Conversão com números não decimais. Então você tem, né, 3 horas, 25 minutos, 15 segundos, é 12.315 segundos. E aí tem como foi feito isso. 3 vezes 60, que deu 180 minutos, somado com os 15 dá 205 minutos, vezes 60 deu 12.300, mais 15 segundos deu 12.315. Depois tem aqui 10 graus, 25 minutos, dá 625 minutos, né? 7 horas, 10 minutos, 18 segundos, deu 25.818 segundos. 35 graus, 6 minutos, 18 segundos, deu lá 126.378 segundos, ok? Agora vem aqui uns exercícios. O Distrito Federal ocupa uma área aproximada de 5.814 km². Expressa esse valor em metros quadrados. Então, olha, quando a gente for expressar em metros quadrados, olha como é que ficou. Você fez o quê? Multiplicou por 1 milhão isso, e ficou 5.814 milhões de metros quadrados. Uma caixa d'água tem forma de um cubo de 3 metros de aresta. Qual o volume dessa caixa? Então você fez o quê? Largura, né? E multiplicou pela base e pela altura. Então ficou 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27 metros cúbicos, tá certo? Que tal? Uma torneira está estragada. Mesmo fechada, pinga. Durante meia hora, a torneira perde 2 decímetros cúbicos de água. Quantos litros de água a torneira perde por dia? Então você vai lá, tem 4 decímetros cúbicos por hora. Isso é igual a 4 litros por hora. Você multiplicou, então deu 96 litros de água por dia. Bastante água. Então preste atenção, quando vocês verem algum pingo na torneira, vocês têm que já ficar atento e mandar consertar, tá certo? Quando você vai no mercado, você vê lá, em quase todos os produtos vendidos em embalagem, aparece a inscrição peso líquido e peso bruto. E vamos ver o que significa isso? O peso líquido, massa somente do produto. O peso bruto é massa do produto com a embalagem. Com base nessa informação, responda: uma lata de doce tem peso bruto de 10 kg e o peso líquido de 9,625 kg. Qual é em gramas o peso da embalagem? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem esse exercício e retornaremos dentro em breve. Fazendo a conta aqui, deu o quê? O peso
peso da embalagem é de 375 gramas, ok? Um paciente tomou 60 comprimidos durante um tratamento. Cada comprimido tem 25 miligramas. Quantos gramas de remédio ingeriu durante esse tratamento? Então você fez lá 25 vezes 60, que é a quantidade de comprimido, deu 1.500 mg. E aí você passou para grama. Então ficou lá, ingeriu 1,5 gramas de remédio, tá certo? Mais um exercício aqui. Quantas pessoas foram a uma fila de 222 metros de comprimento se cada uma pessoa ocupa em média 60 centímetros? Então você fez lá 222 dividido por 60 deu 370. Então formam esta fila 370 pessoas, tá certo? Agora um exercício para vocês aí. Uma piscina de 12 metros de comprimento por 6 metros de largura e 3 metros de profundidade está cheia até os 5/8 de sua capacidade. Quantos metros cúbicos de água ainda cabem na piscina? Dá um tempinho para vocês fazerem e depois retornaremos com a resolução. Voltando com a resolução, você tem lá volume 12 vezes 6 vezes 3, deu 216. Então lá, que cabem na piscina 81 metros cúbicos de água, ok? Mais um exercício. A altura aproximadamente de um prédio de 3 andares então você tem as alternativas, mas tem uma dica aí. Um andar tem aproximadamente 3 metros. Eu vou esperar vocês fazerem os cálculos e depois nós retornaremos com a resolução, ok? Voltando com a resolução, a gente está 13 vezes 3, que é em média aproximado, né? Que é 3 metros cada andar. Nós temos aí aproximadamente 40 metros de altura, ok? Gente, alternativa B. Pessoal, chegamos ao final de mais nosso encontro com essa videoaula. Inscreva-se no canal, clique no like. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vamos vir com outro conteúdo que vocês vão gostar também. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau!